Pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui para o nosso quinto devocional, nosso quinto dia do nosso devocional. Lembrando que faltam só mais 2 dias, está acabando a nossa sessão de 7 dias de devocional. E eu quero meditar hoje com todos vocês para o nosso devocional no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amados, o livro de 2 Reis, capítulo 5, o título dele é sobre a cura da lepra de Naamã. Então a gente sabe que quando se fala em 2 Reis capítulo 5, logo a gente sabe que vai falar sobre a história de Naamã, aquele chefe do exército, que era de muito respeito, era varão valoroso, porém leproso. Mas hoje eu não quero voltar, o Espírito Santo ele não quer voltar hoje para Naamã. Hoje nós queremos falar, o Espírito Santo trouxe ao meu coração para falar sobre aquela menina que Naamã levou como escrava, como serva, para a casa dele, porque nós lemos o versículo 2 que disse assim, E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa, cativa, uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então eles foram, guerrear, a tropa dos sírios foram guerrear e Naamã trouxe essa menina, trouxe essa menina como prisioneira, cativa, como escrava, e levou ela para servir na casa de Naamã. E ela ajudava a esposa de Naamã nos afazeres domésticos, no cuidado com a casa, com a comida, com a roupa, com os empregados. Aquela menina era uma criada de Naamã. Então ela passava o dia todo ajudando a esposa de Naamã nos afazeres domésticos. E aquela menina, ela observou, eu vejo aquela menina como uma observadora, porque ela observou que o seu chefe, que o seu patrão, que o seu chefe, ele era um homem respeitado, ele era um chefe valoroso, colocava uma farda imponente, mas quando tirava decanta labaxera, aquela farda dentro de casa, ele era um homem leproso, ele escondia uma lepra. E com certeza aquela menina, ela presenciava os momentos angustiantes da vida de Naamã. O momento em que ele, saía, deixava a tropa, decanta labaxou. Eu sinto tanta presença de Deus aqui comigo, irmãos. Decanta labaxéria. Porque o Senhor quer falar fortemente com alguma pessoa aí, com alguém que está aí do outro lado. Receba aí. E com certeza aquela menina, ela via os momentos mais difíceis de Naamã. Os momentos mais angustiantes, não somente de Naamã, mas da esposa. Porque um leproso não era dado o direito de estar, nem no meio das pessoas, quanto mais sendo chefe de um exército. Mas Naamã, quando chegava em casa e tirava aquela farda, que representava o poder de Naamã, decanta labaxou, tirava aquela imponência de Naamã, lá estava um homem normal, simples e pior do que um homem normal. Lá estava um leproso, um imundo, que era assim que era considerado. Lá estava um imundo, decanta labaxou. Lá estava um, que aos olhos dali da sociedade seria marginalizado. E se esse era o momento mais angustiante na vida de Naamã, eu imagino que na vida da esposa de Naamã ainda era decanta labaxou muito mais angustiante ainda. Imagina aquela mulher deitada, esperando o marido se deitar, e o marido vai colocar, vai se trocar para dormir, e ela vê as lepras do marido. E ela vê decanta labaxera, aquele marido leproso. Eu imagino, irmãos, que um homem que passa o dia todo dando ordem, sendo respeitado, as pessoas, prestando continência diante dele, quando ele chega diante do espelho, decanta labaxou, diante da mulher que ele amava, e ele é um homem todo cheio de lepra, decomanai. Eu creio que aquilo doía em Naamã. Eu creio que ele chegava a chorar, decanta labaxou, dentro de casa, após o dia de reinado dele. E eu acredito que a esposa dele ainda se encontrava muito mais triste, por ver o esposo naquela situação, não poder fazer nada pelo esposo, e com certeza morria de medo das pessoas descobrirem que o esposo decanta labaxera era um leproso, porque talvez ele poderia nem estar ali dentro de casa como ele estava. E aquela menina, talvez o dia todo que ela passava com a esposa de Naamã,
ela ouvia alguma coisa daquela senhora, daquela mulher, ela via talvez o semblante descaído daquela mulher por ter um marido rico, imponente, porém leproso, né, irmãos? E eu acredito que aquela menina, ela presenciou momentos angustiantes daquela família, daquele casal. E aí o versículo 3 vai dizer para nós que ela disse assim: e disse esta a sua senhora, a menina disse a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, glória a Deus, e ele decanta a labachéria, o restauraria da lepra. Eu acredito, meus queridos, que além de ver aquela situação, aquela mulher, aquela senhora, por algum momento ela deixava transparecer uma tristeza, ou às vezes até fazer um comentário, dando assim liberdade para que aquela menina pudesse tocar nesse assunto, porque ela era só uma escrava. E aí ela toca no assunto e ela diz: pudera o meu senhor, ou seja, pudera Naamã, estivesse lá decanta labachéria, halabraçuba em Samaria. E ela diz para ela: olha, lá tem um profeta, um homem de Deus, e ele curaria o meu senhor da lepra. E aquela menina, ela estava dizendo de algo que ela sabia do que ela estava dizendo. Porque eu acredito que, além dos milagres que ela já havia presenciado, porque quando ela fala que lá em Samaria há um homem de Deus que poderia curar o meu senhor, ela está falando de Eliseu. O profeta Eliseu, o sucessor de Elias, aquele que pediu e recebeu a porção dobrada, decanta as néveas de Elias. E aí ela diz para ela assim: se o meu senhor estivesse em Samaria, o profeta Eliseu o curaria da lepra. Porque ela já havia, querido, presenciado os feitos de Eliseu. O que ela não presenciou, ela ouvia a notícia chegar. Né? Eliseu lá, quando ele aumenta o azeite da viúva. Eliseu lá, né, com o filho da mulher da sunamita. Eliseu, quando ele salva os 3 reis e o exército dele. Né? E de muitos feitos, quando Eliseu, né, deita a farinha na panela, decanta lá, baixou e tira o veneno. Eram os feitos do profeta que aquela menina já havia visto ou ouvido falar. E naquele tempo, né, era muito respeitado um profeta do Senhor. E após a morte de Elias, Eliseu é quem fica sendo porta-voz de Israel. Aquele que Deus usava, labraçubianarai, decantas, para falar com Israel. E aquela menina sabia do que ela estava falando. Então ela disse: se o meu Senhor tivesse decablastereia em Samaria, aquele homem de Deus o curaria da lepra. Meu querido, o que eu quero trazer para nós essa noite, na direção do Espírito Santo, é que aquela menina tinha 1001 motivos para estar frustrada, deprimida, depressiva, com síndrome do pânico, de labrachurianarai, decantas névia, para estar sentindo esquecida, fracassada, julgada num canto, porque havia sido levada como escrava, como empregada, como prisioneira, havia sido tirada da família na tenra idade, e agora aquela menina tá numa situação longe de casa, longe da família, tinha tudo para estar amarga, amargurada, entristecida, para dizer assim: aquele Deus que usava o profeta Eliseu, eu não sei mais se ele existe, porque ele poderia ter me livrado de ser escrava, de ter vindo como prisioneira, mas ele não me livrou, não, nem por um momento. Mesmo tendo sido levada como cativa, decanta lá, baixou, como prisioneira, mesmo tendo sido levada, querido, naquela condição que ela foi de escrava, aquela menina em nenhum momento, meu amado, deixou se abater pelas circunstâncias que rodeava ela. Em nenhum momento aquela menina olhou à direita, olhou à esquerda, olhou, querido, o cenário à volta dela. O tempo todo ela manteve no coração dela a fé viva de um Deus, decanta, ela baixou, que ela conhecia, que ela ouvia, que ela presenciou milagres, e ela tinha certeza de que Deus iria usar a vida dela algum dia. E ali era o momento, querido. E mesmo na condição que ela estava de escrava, de prisioneira, de alguém que poderia reclamar, de alguém que poderia dizer: não, eu, na situação que eu estou, esse Deus, ele é pequeno, esse Deus não é como eu pensava, porque senão não estaria aqui prisioneira. Aquela menina não perdeu a oportunidade, e mesmo prisioneira, mesmo escrava, decantas, mesmo num cenário, decanta, ela baixou, que para ela não era nada favorável, com saudade dos pais, da família, querido. Aquela menina ergue a voz e diz para a senhora dela: ah, em Samaria, decanta, Labaxéria é um homem de Deus.
E Deus, pela vida dele, poderia curar o meu Senhor. E ela faz o papel dela e ela prega. E ela fala dos feitos de Deus. E ela testifica, e ela testemunha, decanta, ela baixou da glória de Deus. E nós conhecemos a história de Naamã, que não teve somente a lepra curada, mas teve a pele restaurada como a de um bebê. Não somente isso, aquele homem passa a adorar o verdadeiro Deus. Sabe, meu amado, o que o Espírito Santo quer trazer para nós essa noite? Querido, não olhe a circunstância que você está vivendo. Quantos têm olhado a circunstância? Os problemas na igreja, os problemas no lar, decantas névia, o problema com os filhos, o problema com o casamento, é porta de emprego que não abre, é o salário que é pouco demais, não consegue pagar a prestação do carro, decanta lá baixo, é uma enfermidade que chegou e que não vai embora, é gasto com a farmácia, meu querido, é um namoro que acabou, é um noivado mal sucedido, é uma empresa que não alavanca. E começa a olhar essas circunstâncias e já não faz mais aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, já não desempenha mais o papel que Deus te deu. Há um tempo atrás era um profeta que se colocava na brecha de Kovanai para Deus usar. Há um tempo atrás era um ministro da palavra que pregava com excelência e almas se rendiam aos pés de Cristo. Era um intercessor, querido, que tinha o prazer de interceder e a sua oração fazia efeito. Era um levita que quando adorava, vidas eram tocadas pelo poder de canto alabaxéria de Deus. Meu amado, era alguém que limpava a igreja com amor, desprendia o tempo para zelar da casa do Senhor. Era alguém que saía evangelizando. Era alguém que não tinha preguiça de fazer um culto ao ar livre, faria sol, faria chuva. Era alguém que se colocava na brecha, mesmo quando não tinha farinha na panela, decanta ela baixou, mesmo quando o azeite era pouco, você não olhava a situação que você estava vivendo, você saía e ia fazer a vontade de Deus. Talvez o cenário à sua volta era como daquela menina, era desfavorável, mas você não olhava para isso, você olhava para o Deus de Kovanai, autor e consumador da sua fé, que te chamou, que te levantou, que te recrutou no meio de muitos. Mas hoje você tem olhado a circunstância, tem olhado o cenário à sua volta, e é o dinheiro que é pouco, já te dá desânimo. A empresa não alavanca, dá desânimo. Não consegue pagar a prestação do carro, dá desânimo. A irmã falou mal de você, dá desânimo. O vizinho não vai com a tua cara, dá desânimo. O filho tá na droga, dá desânimo. Para você que não serve a Deus ainda, eu não vou servir Deus, porque eu vejo alguém servindo Deus e tendo problema, querido. Nós estamos servindo Deus, nós não estamos fazendo barganha com Deus, não. Nós estamos servindo Ele, decanta, ela baixou pelo que Ele é. E se Ele operar milagre na minha vida, Ele é Deus. Se Ele não operar, eu vou adorar do mesmo jeito. Então não olhe, sabe por quê? O Senhor não prometeu para nós, querido, simplesmente dias de ficar deitado e chover dinheiro e bênção, não. Ele diz para nós assim, o Senhor Jesus: tomai a tua cruz todos os dias e vi após mim. Então, amados, nós não estamos isentos de dor, de falta de dinheiro, nós não estamos isentos de problemas, não, mas nós temos um Deus, decanta alabaxéria, como Deus daquela menina, que cura, que liberta, que transforma, que paga a dívida se necessário for, querido, que ressuscita morto. Meu amado, de um Deus que vai no vale da sombra da morte e resgata aquele que já não tinha esperança mais. Esse é o Deus que nós servimos. E se você passar a servir esse Deus, querido, você vai ter problema sim, mas vai ter um Deus que vai te dar vitória. Você vai ter falta de dinheiro sim, mas vai ter um Deus que vai suprir a sua necessidade. Eu já vivi muitos milagres do Senhor. Eu não preciso te falar de experiências que eu ouvi. Eu posso te contar de coisas que eu vivi para a glória, decanta a labaxéria do nome de Deus. Coisas tremendas que já aconteceram na minha vida, meu amado. Querida, eu já ouvi muitas coisas, o maligno vim falar comigo, mas já ouvi muita voz do Senhor, tive muitas experiências. E se você não serve a Deus e vê um servo de Deus passando problema, e talvez diz assim, ele tá como eu, não. Nós temos um Deus que peleja por nós, que quer pelejar pela tua vida, querido. Receba esse Deus, passa a servir esse Deus, não importa como você está hoje, Deus decanta alabaxou, endireita as tuas veredas, para que você desfrute do maná, desfrute da mesa do Pai, decanta alabaxéria. Querido, meu amado, você que já não age como antes, porque o cenário te fez ficar da maneira que você está, desanimado, angustiado, deprimido, ferido. É tempo de levantar, Ele vai curar suas feridas, Ele vai te limpar, Ele vai te sarar, Ele vai te mostrar e vai te provar que Ele é Deus que age, meu amado, onde ninguém pode agir. E vamos tomar essa menina como exemplo, mesmo escrava, prisioneira, longe da família, longe dos pais, tinha tudo para estar depressiva, deprimida, dizendo o mundo acabou para mim. Mas estava lá cheia de fé, cheia de esperança, e na primeira oportunidade ela falou do grande Deus
que faria coisas tremendas e fez. E através da história de Naamã, querido, essa história rendeu para gerações futuras. Essa história alcançou almas nas gerações futuras. Está registrado para hoje ainda nos chamar a nos desprender do cenário de batalha e crer que o nosso Deus é o mesmo Deus. Amém, meus amados? Vamos orar nesse momento para que o Senhor venha nos dar a coragem, a ousadia, a autoridade e a força que Ele deu para aquela menina, mesmo no meio daquela situação. Amém? Amado Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa hora clamar juntamente com o teu povo, com aqueles que nos ouvem, Pai, através deste vídeo. Senhor amado, que o Senhor venha tocar, decanta, alabaxéria sobre cada uma dessas vidas, Pai. Que o Senhor venha dar o ânimo, a força, o vigor, o desprendimento, a coragem, principalmente, Pai, a porção do teu Espírito, para que mesmo no meio da diversidade, do intempérie, desse cenário tão difícil, Pai, a gente possa se levantar e continuar com a mesma força de servir e adorar o teu nome e saber que através da nossa força, no meio desse deserto, Pai, no meio dessa situação, vai ganhar almas para o teu reino, vai gerar histórias para o teu nome ser glorificado. Alcança essas vidas que nos ouvem esta noite, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, amanhã nós estaremos aqui às 22 horas novamente para o nosso 6º dia do nosso devocional. Como eu disse, que já está encerrando, já está chegando ao fim. E eu disse que até ontem seria o devocional e a partir de hoje a gente faria algo diferente. E ontem eu disse para os irmãos que eu estava orando ao Senhor e eu achei por bem terminar o devocional, 7 dias normal, como a gente já havia feito a primeira vez. E a partir então de quarta-feira a gente começa aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Serão 3 dias que Deus colocou no meu coração de um propósito juntamente com vocês. Por que eu estou avisando hoje, no sábado? Porque eu quero que você comente lá nos comentários, a partir de hoje, sábado, domingo, segunda e terça, esses 4 dias eu quero ver o seu comentário. Sabe por quê? O que Deus colocou no meu coração é que serão 3 dias, será quarta, quinta e sexta. 3 dias em que nós vamos estar fazendo nosso momento com Deus às 3 horas da manhã, às 3 horas da madrugada. E eu vou estar me levantando às 3 horas, vou estar postando o vídeo com a palavra que Deus trazia ao meu coração e vou estar orando pela vida de cada um de vocês que comentaram aqui, que vão estar comigo às 3 da manhã. Então, se você vai estar comigo nesses 3 dias, quarta, quinta e sexta, semana que vai adentrar, dia 1, 2 e 3, iniciando o mês de agosto, no propósito, e inclusive, irmãos, será 1, 2 e 3 de agosto. Então, nós vamos começar esses 3 dias às 3 horas da manhã com um propósito. Será uma campanha nesses 3 dias. E essa campanha, eu creio que Deus tem colocado no meu coração um tema para ela. E o tema dessa campanha é Iniciando o Mês com a Nossa Vitória nas Mãos. Então, eu quero que você comente a partir de hoje, aqui nos comentários, amanhã, domingo, segunda, terça, para mim saber se você vai estar comigo às 3 horas da manhã na quarta. Porque se você vai estar, nós estaremos lá junto, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, fiquem com Deus.